Após 3 dias sem comer, ela pegou uma fruta na mesa. Era o milionário sentado ali. Após 3 dias sem comer, ela estendeu a mão trêmula e pegou uma fruta da mesa farta de café da manhã em um hotel luxuoso de frente para o mar, no Rio de Janeiro. O cheiro de café recém-passado, pão quente e frutas frescas tornava a fome ainda mais cruel. Os hóspedes conversavam distraídos, talheres tilintavam nas porcelanas delicadas, e ninguém parecia notar a mulher de roupa simples que tentava ser invisível, até que ela levantou os olhos. Sentado a poucos metros, observando cada detalhe com atenção silenciosa, estava o dono de tudo aquilo. O milionário conhecido pela disciplina rígida, pelo olhar calculista e pela postura impecável. Ele não era apenas mais um hóspede. Era o homem que construíra aquele império à beira-mar, respeitado nos negócios e temido por sua exigência. E agora seus olhos estavam fixos nela. Ela esperava ser retirada do salão, esperava ouvir palavras duras. Mas o que veio foi um gesto inesperado. Ele pediu que ela se sentasse. Esse foi o começo de uma história que atravessou um ano inteiro, do calor intenso do verão carioca até as noites mais frias de inverno, transformando não apenas a vida daquela mulher, mas também o coração de um homem que acreditava já ter visto tudo. Por trás do terno alinhado e das decisões estratégicas, existia alguém carregando um conflito silencioso. Ele havia nascido em origem humilde, mas a ascensão financeira o afastara das próprias raízes. O sucesso lhe trouxe reconhecimento, mas também um vazio que ele jamais admitia. A presença inesperada daquela mulher faminta despertou memórias antigas, cheiros de cozinha simples, vozes do passado, valores que ele temia ter deixado para trás. Quando ele descobre que ela já havia trabalhado em uma pequena pousada no interior de Minas Gerais, lugar onde ele passara a parte da infância, algo começa a mudar. Coincidência? Não exatamente. Ele próprio havia investido naquela região anos antes, tentando incentivar pequenos negócios. A conexão era mais profunda do que parecia. Mas nada seria simples. Ao oferecer a ela uma oportunidade na cozinha do hotel, ele enfrenta resistência interna, desconfiança da própria filha e críticas do conselho administrativo. Ao mesmo tempo, a mulher carrega seus próprios segredos e responsabilidades, incluindo o cuidado com uma neta adolescente cheia de sonhos. Cada avanço traz um custo. Cada gesto de generosidade exige coragem. Cada decisão coloca em risco não apenas o império empresarial, mas a imagem que ele construiu ao longo da vida. E quando um projeto social começa a nascer dentro daquele hotel luxuoso, transformando o ambiente frio em um espaço de acolhimento e propósito, forças contrárias se levantam. Interesses financeiros, orgulho familiar, medo de mudança. Tudo passa a testar o caráter daquele homem acostumado a controlar cada detalhe. O que ninguém imagina é que aquela fruta retirada da mesa não foi apenas um ato de desespero. Foi o início de uma transformação silenciosa, construída com esforço, sacrifício e escolhas difíceis. Antes de continuar essa história cheia de reviravoltas, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro saber qual cantinho do Brasil está acompanhando essas histórias. Aproveita também para curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo narrativas emocionantes como essa. E se ainda não é inscrita, inscreva-se agora para não perder os próximos capítulos dessa jornada surpreendente. Porque o que começa com fome pode terminar com dignidade. O que nasce no constrangimento pode florescer em propósito. E às vezes a maior riqueza não está no dinheiro acumulado, mas na coragem de mudar quando ninguém está olhando. Prepare-se para descobrir como um simples encontro à mesa de café da manhã foi capaz de transformar destinos e reacender sentimentos que estavam adormecidos há anos. O salão do hotel estava iluminado pelo sol da manhã que atravessava as enormes janelas de vidro voltadas para o mar de Copacabana. O aroma de café fresco misturado ao perfume amanteigado dos pães recém-saídos do forno criava uma sensação de abundância quase sufocante. Hóspedes conversavam animadamente, vestidos com roupas leves de verão, enquanto garçons circulavam com bandejas prateadas. Foi nesse cenário que Clara entrou. Os passos eram hesitantes. O corpo franzino denunciava cansaço extremo. Havia 3 dias que ela não conseguia se alimentar direito. A última refeição tinha sido um pedaço de pão dividido com a neta, Lívia, no pequeno quarto alugado em uma vila simples no bairro de Ramos. Clara tentou se misturar aos hóspedes. Aproximou-se da mesa de frutas. O brilho da maçã vermelha pareceu hipnotizá-la. A mão tremeu antes de tocar a superfície lisa. O estômago doía com intensidade. Ela segurou a fruta com cuidado, como se fosse um tesouro. Quando levantou os olhos, encontrou o olhar firme de Eduardo Albuquerque. Eduardo estava sentado sozinho à mesa principal.
Terno claro, postura impecável, expressão controlada. Aos 58 anos, era conhecido como um dos empresários mais influentes do setor hoteleiro no Brasil. Disciplinado, exigente e estrategista. Havia construído o Hotel Atlântico Imperial do zero, transformando-o em referência de luxo no Rio de Janeiro. Ele observava cada detalhe ao redor como fazia todas as manhãs. Nada escapava. E aquela presença destoava. Os seguranças perceberam o movimento e começaram a se aproximar, mas Eduardo levantou discretamente a mão, pedindo que aguardassem. Havia algo naquela mulher que o fazia hesitar. Clara segurava a maçã como quem segura dignidade. O rosto queimava de vergonha. Ela sabia que não pertencia àquele ambiente. Mas a fome era mais forte que o orgulho. Eduardo se levantou e caminhou até ela. O som dos sapatos no mármore polido ecoou pelo salão. Ele parou diante dela e, ao invés de repreendê-la, puxou uma cadeira. Sente-se. A voz era firme, mas não agressiva. Clara hesitou, depois obedeceu. O coração batia acelerado. Ela não entendia aquela reação. Eduardo sentou-se à frente dela. Observou as mãos trêmulas, o olhar cansado, as roupas simples porém limpas. Ele reconhecia aquele tipo de olhar. Era o mesmo que via no espelho quando jovem, antes de conquistar fortuna. Ele fez um sinal para que trouxessem um prato completo. Pães, frutas, queijo branco, suco natural. Clara tentou agradecer, mas as palavras não saíam. Comeu devagar no início, depois com mais urgência, tentando manter compostura. Eduardo sentiu um desconforto interno que não experimentava há anos. Ele havia crescido no interior de Minas Gerais, filho de um padeiro. Conhecia o peso da escassez. Conhecia o gosto amargo da humilhação. Enquanto Clara se alimentava, ele perguntou seu nome. Clara Menezes. Ela contou que estava no Rio havia poucos meses procurando trabalho. Antes disso, trabalhará em uma pousada simples em Minas, na cozinha. A pousada fechará após dificuldades financeiras. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele financiara pequenos empreendimentos naquela região anos atrás, tentando impulsionar o turismo local. Talvez aquela pousada tivesse feito parte de seus investimentos indiretos. Coincidência ou consequência? Ele pediu que ela aguardasse após o café. Minutos depois, chamou a gerente de recursos humanos, Sônia, e pediu que verificasse se havia vaga na cozinha. Sônia estranhou a solicitação. Eduardo raramente interferia em contratações operacionais. Mas havia uma regra que ele nunca quebrava. Qualquer ajuda deveria vir acompanhada de responsabilidade. Ele não dava esmolas. Oferecia oportunidades. Clara foi encaminhada para um teste simples na cozinha. A chefe responsável, Beatriz, observava com olhar crítico. Beatriz era talentosa, ambiciosa e protetora do próprio território. Clara preparou um bolo de fubá com erva doce. O cheiro adocicado espalhou-se pelo ambiente. Funcionários se aproximaram discretamente, atraídos pela memória afetiva que aquele aroma despertava. Eduardo, do escritório no último andar, recebeu um pedaço do bolo. Ao provar, fechou os olhos por um instante. O sabor o levou de volta à infância, à cozinha da mãe, às tardes simples de interior. Naquele momento, uma decisão começou a se formar. Mas nada seria simples. Beatriz não gostou da atenção que Clara passou a receber. Comentários começaram a circular entre os funcionários. Alguns viam a contratação como gesto de humanidade, outros como favoritismo. Eduardo percebeu rapidamente que sua atitude teria consequências dentro da própria estrutura que ele tanto prezava pela ordem. Ainda assim, algo havia sido despertado. Uma sensação antiga de propósito que dinheiro nenhum comprava. Ao final daquela manhã, Clara saiu do hotel com um contrato temporário nas mãos. O sol refletia no mar. O vento trazia cheiro de sal e esperança. Eduardo voltou para sua sala de vidro com vista para a orla. Observou a praia movimentada. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que aquele império poderia servir para algo além de lucro. O gesto impulsivo da manhã já começava a provocar pequenas ondas que ele ainda não era capaz de medir. Eduardo manteve a rotina rígida nos dias seguintes, mas passou a descer à cozinha com mais frequência. A presença dele ali causava tensão imediata. Funcionários endireitavam a postura, vozes diminuíam, panelas eram alinhadas com mais cuidado. O ambiente, antes barulhento, ficava contido. Clara iniciava o turno antes do amanhecer. Lavava legumes, organizava bancadas, observava em silêncio o funcionamento da equipe. Beatriz distribuía ordens com precisão, mas sempre deixava tarefas mais simples para ela. A mensagem era clara. Ali não havia espaço para deslizes. Eduardo observava sem interferir. Disciplina era uma das bases do seu império.
Ele acreditava que oportunidades só tinham valor quando acompanhadas de mérito comprovado. Ainda assim, havia um segundo objetivo surgindo dentro dele. Queria provar para si mesmo que podia transformar o hotel em algo maior que uma máquina de lucros. O primeiro obstáculo veio rápido. Um grupo de investidores questionou a recente queda discreta na margem de lucro do restaurante. Pequenos ajustes feitos por Eduardo para melhorar a qualidade dos ingredientes elevaram custos. O conselho sugeriu cortes imediatos. Ele recusou. A decisão criou atrito. Clara enfrentava o próprio desafio. O cansaço físico ainda era evidente. O corpo se recuperava lentamente dos dias sem alimentação. Mesmo assim, ela permanecia concentrada. Em casa, à noite, revisava anotações antigas de um curso técnico de nutrição que nunca conseguiu concluir. Lívia observava a avó estudar sob a luz fraca da cozinha simples. A adolescente sonhava com música, mas entendia a realidade apertada. Na cozinha do hotel, um teste inesperado surgiu. Um grupo de hóspedes estrangeiros pediu pratos típicos brasileiros fora do cardápio padrão. Beatriz hesitou. Eduardo, informado da situação, pediu criatividade. Clara sugeriu um escondidinho de carne seca com toque leve de ervas frescas da horta ornamental do hotel, que raramente era utilizada. Beatriz autorizou com relutância. O prato foi servido. O aroma intenso se espalhou pelo salão. A aprovação dos hóspedes foi imediata. Comentários positivos chegaram à recepção. Eduardo recebeu relatórios de satisfação acima da média. A consequência foi direta. Ele determinou que receitas regionais passariam a integrar o cardápio fixo. A decisão agradou clientes, mas desagradou fornecedores tradicionais que mantinham contratos antigos e lucrativos. Um deles ameaçou rever condições comerciais. Em paralelo, a filha de Eduardo, Marina, retornou ao Brasil após anos estudando gestão sustentável na Europa. Entrou no hotel com olhar crítico, analisando o consumo de energia, desperdício de alimentos e práticas administrativas. Ela defendia a modernização com responsabilidade ambiental. Ao conhecer Clara, Marina demonstrou curiosidade contida. Desconfiava das motivações do pai. Sempre o viu como estrategista frio. A presença constante dele na cozinha parecia deslocada. Eduardo sentia a pressão aumentar. Precisava equilibrar expectativas dos investidores, modernização proposta pela filha e estabilidade interna da equipe. O segundo obstáculo surgiu quando relatórios internos indicaram queda temporária na produtividade da cozinha devido às mudanças no cardápio. Beatriz argumentou que a equipe não estava preparada para alterações constantes. Eduardo convocou uma reunião geral. Falou sobre identidade brasileira, sobre valorização cultural, sobre a importância de oferecer algo que tocasse memórias. Sua voz era firme, mas havia emoção contida. Alguns funcionários se sentiram inspirados. Outros permaneceram resistentes. Clara percebeu o clima dividido. Em vez de se afastar, começou a organizar pequenos encontros após o expediente para trocar receitas tradicionais com colegas. Levava cadernos antigos e ensinava técnicas de aproveitamento integral de alimentos. Aos poucos, parte da equipe passou a enxergá-la além da funcionária recém-chegada. Eduardo observava relatórios e também observava pessoas. Percebia que liderança não era apenas impor metas, mas sustentar decisões sob pressão. Cada pequena vitória vinha acompanhada de desgaste. A confiança do conselho não era ilimitada. Em casa, Clara revelou a Lívia que talvez surgisse uma oportunidade de crescimento. A menina sorriu com esperança, mas alertou sobre não confiar demais em promessas. A prudência da neta refletia a maturidade precoce. O hotel começava a mudar de atmosfera. O salão ganhou arranjos com elementos regionais, músicas brasileiras suaves passaram a tocar no café da manhã. Hóspedes comentavam a nova energia do ambiente. Eduardo sentia orgulho contido, mas também peso. Ele sabia que qualquer falha poderia ser usada contra ele nas próximas reuniões estratégicas. Na cozinha, Beatriz observava Clara ser reconhecida discretamente por colegas. O olhar dela revelava cálculo. O território estava sendo redesenhado. Eduardo passou a chegar ainda mais cedo ao hotel. Caminhava pelo salão vazio antes do café da manhã. Começar, observando a disposição das mesas, o brilho do mármore, o cheiro leve de produto de limpeza misturado ao sal que vinha do mar. O silêncio daquele horário lhe dava clareza. Ele sabia que estava conduzindo mudanças delicadas demais para serem feitas apenas com entusiasmo. Na cozinha, Clara já não era vista apenas como auxiliar. Alguns funcionários pediam opinião sobre temperos e combinações. Beatriz mantinha postura firme, mas começou a exigir mais dela, delegando tarefas que antes não confiaria.
A cobrança vinha acompanhada de olhares atentos, quase desafiadores. Eduardo recebeu um relatório preocupante. Um blog especializado em hotelaria publicou uma nota insinuando que o empresário estaria usando o hotel para promover causas pessoais sem planejamento estratégico. A publicação não mencionava nomes, mas o alvo era evidente. Investidores ligaram exigindo explicações. Ele convocou reunião imediata com o conselho administrativo. A sala de vidro no último andar parecia menor sob o clima de tensão. Questionaram se as mudanças no restaurante e as ações sociais teriam retorno financeiro real. Eduardo sustentou a decisão com números de satisfação dos hóspedes e reservas futuras já impactadas positivamente. Mesmo assim, a pressão por resultados rápidos aumentou. O segundo obstáculo apareceu quando um fornecedor antigo suspendeu temporariamente a entrega de determinados ingredientes, alegando revisão contratual. A cozinha precisou improvisar. Beatriz encarou Eduardo com expressão dura. A estabilidade do funcionamento estava ameaçada. Clara sugeriu utilizar produtores locais de hortaliças da região serrana do estado. Comentou que conhecia cooperativas que forneciam produtos frescos a preços competitivos. A sugestão foi recebida com cautela. Eduardo pediu que Sônia verificasse contatos. Horas depois, surgiram opções viáveis. A mudança alterou o sabor dos pratos. O cheiro das ervas frescas era mais intenso. Os tomates tinham coloração viva. Clientes começaram a elogiar espontaneamente a qualidade dos ingredientes. Marina intensificou sua atuação. Apresentou um plano para criar uma horta funcional na cobertura do hotel, não apenas decorativa. Argumentou que reduziria custos a longo prazo e reforçaria a imagem sustentável. Parte do conselho considerou a ideia ousada demais. Eduardo apoiou, mas exigiu projeções claras. Clara, ao ouvir sobre a horta, ofereceu ajuda para organizar cultivo de temperos específicos. Ela mencionou técnicas simples aprendidas na infância, quando ajudava o pai em pequenos canteiros. Eduardo registrou mentalmente aquela informação. Enquanto isso, Lívia participou de uma audição para uma escola de música comunitária. Precisava de uma taxa que Clara ainda não sabia como pagar. A preocupação a acompanhava durante o trabalho, mas ela não demonstrava fraqueza. Beatriz começou a perceber que a presença de Clara não diminuía sua autoridade, mas alterava o equilíbrio interno. Funcionários se aproximavam da nova colega em busca de aprendizado. A chefe reagiu impondo padrões ainda mais rigorosos. Erros mínimos eram apontados publicamente. Eduardo observou uma dessas situações. Viu Clara aceitar a crítica sem confronto, mantendo concentração. A postura chamou sua atenção. Disciplina sob pressão era algo que ele valorizava profundamente. O hotel realizou um evento corporativo importante. Empresários influentes ocuparam o salão principal. O menu incluiu pratos tradicionais reinterpretados. Clara participou da preparação de uma sobremesa à base de goiabada artesanal com creme leve. O aroma doce espalhou-se pelo ambiente. Durante o evento, um dos investidores mais resistentes comentou diretamente com Eduardo que a experiência gastronômica estava surpreendente. Não foi elogio aberto, mas foi suficiente para aliviar parte da tensão acumulada. Ainda assim, relatórios financeiros mostravam custos de transição elevados. Eduardo precisou cortar despesas em outras áreas administrativas para manter o equilíbrio. A decisão afetou bônus internos, gerando murmúrios entre gerentes. Marina percebeu o peso nas expressões dos funcionários e confrontou o pai em conversa reservada. Questionou se ele estava preparado para sustentar mudanças que exigiam sacrifícios reais. Eduardo respondeu com firmeza, mas a dúvida permaneceu dentro dele. Na cozinha, a primeira colheita experimental da horta improvisada começou a ser utilizada. Manjericão, cebolinha, hortelã. O frescor era visível. Clara sentiu orgulho silencioso ao ver folhas cultivadas ali sendo transformadas em pratos sofisticados. Eduardo caminhou pela cobertura ao final do dia, observando os pequenos canteiros ainda em expansão. O vento trazia cheiro de terra molhada. Ele tocou as folhas com cuidado, como se confirmasse que a mudança era concreta. O hotel já não era exatamente o mesmo, e ele também não. A cobertura do hotel começou a ganhar forma diferente. Caixas de madeira foram organizadas em fileiras simétricas, terra escura substituiu parte do piso antes inutilizado, e o cheiro de adubo natural passou a se misturar com a brisa salgada que vinha do mar. Funcionários que antes subiam ali apenas para manutenção agora observavam curiosos o crescimento das primeiras mudas. Eduardo acompanhava cada etapa do projeto com atenção técnica. Exigia planilhas de custos, relatórios de produtividade e metas claras. Sua disciplina não permitia romantizar a mudança.
Se a horta não mostrasse eficiência, seria questionada pelo conselho. Marina coordenava os fornecedores de irrigação sustentável e sistemas de reaproveitamento de água da chuva. A relação entre pai e filha permanecia tensa, mas havia respeito profissional. Ela queria provar competência. Ele queria resultados concretos. Na cozinha, Clara foi oficialmente promovida a assistente direta de Beatriz. O anúncio foi feito diante da equipe. Alguns aplaudiram. Outros trocaram olhares cautelosos. Beatriz manteve expressão neutra, mas internamente sentiu o território diminuir. O novo cargo trouxe responsabilidade imediata. Clara passou a organizar estoque, supervisionar parte das compras e acompanhar reuniões com fornecedores locais indicados por ela. A pressão aumentou. Um problema inesperado surgiu quando uma entrega de hortaliças chegou com qualidade abaixo do padrão. Folhas murchas, cheiro estranho. Beatriz exigiu devolução imediata. O fornecedor alegou dificuldades climáticas na região serrana. Eduardo precisou decidir entre romper contrato recente ou conceder prazo de ajuste. Optou por manter a parceria sob condição de melhoria rigorosa. A decisão foi criticada por gestores que preferiam segurança de antigos contratos. Clara sentiu o peso da escolha. Se os produtos continuassem inadequados, sua credibilidade estaria em risco. Ela passou a visitar pessoalmente alguns produtores nas folgas, viajando horas de ônibus para verificar cultivo. O esforço não era obrigatório, mas ela sabia que precisava sustentar a confiança conquistada. Em casa, a situação financeira ainda era frágil. Salário melhorou, mas as dívidas acumuladas não desapareceram. Lívia aguardava a resposta da escola de música. A taxa precisava ser paga em poucos dias. Clara considerou pedir adiantamento, mas hesitou. Orgulho e receio se misturavam. No hotel, um novo evento foi anunciado. Uma conferência nacional sobre turismo sustentável seria realizada ali. Marina enxergou oportunidade estratégica. Se o projeto da horta e o novo modelo gastronômico fossem apresentados como exemplo, poderiam consolidar a imagem inovadora do hotel. Eduardo aprovou a proposta, mas impôs meta clara. Nada poderia comprometer a excelência tradicional do serviço. Qualquer falha diante de especialistas seria amplificada. A preparação foi intensa. A equipe treinou atendimento, revisou cardápios, ajustou decoração com elementos brasileiros discretos. Arranjos com flores tropicais surgiram nas mesas. O cheiro de alecrim fresco circulava pela cozinha. Beatriz, pressionada, aumentou o rigor. Cobranças diretas recaíam principalmente sobre Clara. Um erro pequeno na montagem de pratos foi apontado diante de todos. Clara respirou fundo e corrigiu sem discutir. Eduardo presenciou parte da cena em silêncio. Durante a conferência, especialistas visitaram a cobertura, observaram sistemas de irrigação e degustaram pratos preparados com ingredientes cultivados ali mesmo. Comentários positivos começaram a circular. No entanto, um membro influente do conselho, insatisfeito com o direcionamento social do hotel, articulou internamente para reduzir investimentos no projeto gastronômico. Argumentava que a rentabilidade ainda não justificava a expansão. Eduardo recebeu a informação por meio de Sônia. Ele compreendeu que precisaria enfrentar resistência direta. Convocou reunião extraordinária. Apresentou dados atualizados de ocupação e fidelização de clientes que retornavam pela experiência diferenciada. A votação foi apertada. O projeto foi mantido, mas com orçamento limitado. Isso significava que a horta teria crescimento mais lento e a equipe precisaria trabalhar com recursos controlados. Clara recebeu a notícia com senso de responsabilidade ampliado. Sabia que qualquer falha poderia ser usada como argumento para encerramento definitivo da iniciativa. Na mesma semana, Lívia recebeu carta confirmando aprovação na escola de música, condicionada ao pagamento imediato da taxa. A alegria da jovem contrastava com a preocupação de Clara. Eduardo caminhava pelo salão ao entardecer quando viu Clara sentada sozinha na área de funcionários, olhando uma folha de papel com expressão concentrada. Ele não perguntou nada naquele momento, mas percebeu que o brilho determinado nos olhos dela vinha acompanhado de preocupação silenciosa. O hotel estava mais vivo, mais comentado, mais observado. Cada avanço exigia esforço redobrado. E Eduardo compreendia que liderar aquela transformação significava aceitar tensão constante, inclusive dentro da própria família e da própria consciência. A tensão financeira começou a refletir nos corredores administrativos do hotel. Planilhas mais rígidas, reuniões mais longas, decisões cada vez mais calculadas. Eduardo mantinha a postura firme, mas sentia o peso acumulado das escolhas recentes.
A margem de lucro ainda estava estável, porém mais apertada do que ele costumava tolerar. Na cozinha, a rotina seguia intensa. A horta na cobertura já fornecia parte dos temperos e algumas hortaliças, mas não o suficiente para abastecer toda a demanda. Clara dividia o tempo entre a supervisão das bancadas e o acompanhamento das entregas externas. O fornecedor da serra melhorou a qualidade após as visitas dela, mas ainda havia oscilações. Beatriz observava tudo com atenção. A chefe não havia perdido autoridade, mas percebia que a equipe enxergava Clara como ponte entre tradição e inovação. Aquilo incomodava, mesmo que não demonstrasse abertamente. Eduardo decidiu participar pessoalmente de uma reunião com os produtores locais. Recebeu-os na sala de conferências, vista ampla para o mar ao fundo. Falou sobre padrão de qualidade, compromisso e crescimento conjunto. Não ofereceu vantagens fáceis. Exigiu profissionalismo. Em troca, garantiu contratos estáveis se os critérios fossem mantidos. Essa postura reforçou a imagem dele como líder justo, porém exigente. Para os produtores, era oportunidade rara. Para o conselho, era mais um risco calculado. Enquanto isso, Clara finalmente tomou coragem e solicitou uma conversa com Sônia sobre a possibilidade de um pequeno adiantamento salarial. Explicou que a neta havia sido aceita em uma escola de música e precisava pagar a taxa. Sônia prometeu verificar, mas alertou que o orçamento estava controlado. A resposta demorou mais do que Clara gostaria. Em casa, Lívia tentava disfarçar a ansiedade estudando partituras antigas emprestadas. O sonho parecia próximo e distante ao mesmo tempo. No hotel, Marina apresentou novo relatório apontando redução de desperdício de alimentos após as mudanças implementadas. Os números eram concretos. A economia começava a aparecer, ainda que discretamente. Eduardo utilizou os dados para reforçar sua posição diante do conselho. Mesmo assim, um investidor importante ameaçou vender parte das ações caso o foco social continuasse crescendo. Eduardo sabia que uma saída abrupta poderia afetar a imagem do grupo no mercado. Clara recebeu a resposta sobre o adiantamento. Não seria possível naquele momento. O controle orçamentário impedia liberações excepcionais. A notícia atingiu como golpe silencioso. Ela agradeceu, manteve postura firme e voltou ao trabalho sem comentar com ninguém. Na mesma semana, o hotel organizou um jantar temático para empresários do setor cultural. O cardápio destacava ingredientes brasileiros e apresentação refinada. Clara participou diretamente da criação de uma entrada inspirada em receitas mineiras adaptadas ao padrão sofisticado do hotel. Durante o evento, um dos convidados comentou sobre projetos de incentivo à arte em comunidades carentes. Marina ouviu atentamente e mencionou o interesse do hotel em ampliar iniciativas culturais. Eduardo observava a conversa à distância, avaliando possibilidades. No dia seguinte, ele solicitou uma lista de funcionários que tinham filhos ou dependentes envolvidos em atividades artísticas. A informação chegou até Clara, que foi chamada à sala dele. O ambiente era amplo, minimalista, silencioso. Eduardo perguntou sobre a neta. Clara respondeu com objetividade sem dramatizar. Explicou a aprovação na escola e a dificuldade momentânea. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ele conhecia o peso de uma oportunidade que poderia mudar um destino. Também conhecia o impacto financeiro de decisões pessoais misturadas aos negócios. Dias depois, o hotel anunciou internamente a criação de um pequeno fundo de incentivo cultural para dependentes de funcionários, financiado por uma porcentagem das receitas de eventos temáticos. A iniciativa foi apresentada como estratégia de valorização interna e fortalecimento da. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Marca. A taxa da escola de música foi quitada por meio desse fundo recém-criado. Clara recebeu a confirmação com um olhar firme, mas emocionado. Lívia abraçou a avó com entusiasmo contido, prometendo dedicação total. O conselho reagiu com cautela à nova iniciativa. Alguns consideraram desvio de foco. Eduardo sustentou a decisão com argumento estratégico de engajamento e reputação institucional. Na cobertura, as plantas cresciam sob sol constante. O verde contrastava com o concreto ao redor. Funcionários começaram a se voluntariar para ajudar no cuidado dos canteiros. Eduardo observava o hotel se transformar em algo além de cifras, mas sabia que cada passo ampliava a responsabilidade e a exposição. O hotel começou a atrair um público diferente.
Além dos executivos tradicionais, passaram a surgir artistas, professores universitários e empresários interessados em inovação sustentável. O restaurante vivia lotado nos fins de semana. Reservas precisavam ser feitas com antecedência. Eduardo acompanhava os números diariamente. A taxa de ocupação subiu alguns pontos percentuais. Avaliações online destacavam a experiência gastronômica e o compromisso social. Ainda não era uma revolução financeira, mas os sinais eram consistentes. Na cozinha, Clara já atuava com segurança. Coordenava a equipe menor durante o turno da manhã e organizava planilhas simples de controle de desperdício. Beatriz mantinha autoridade formal, porém começava a delegar decisões estratégicas. O clima entre as duas deixou de ser confronto direto e passou a ser competição silenciosa. Marina intensificou a implantação de práticas sustentáveis. Painéis de energia solar começaram a ser instalados na área técnica. A obra causou transtornos temporários. Barulho de furadeiras ecoava pelos corredores. Alguns hóspedes reclamaram da movimentação. Um grupo de investidores usou as reclamações para pressionar Eduardo. Alegaram que a soma de projetos simultâneos aumentava risco operacional. Ele escutou todos, analisou contratos e manteve o cronograma, assumindo responsabilidade total por eventuais prejuízos. O segundo obstáculo veio com uma inspeção sanitária inesperada. Fiscais circularam pela cozinha examinando armazenamento, temperatura e organização. Qualquer falha poderia comprometer a reputação recém-conquistada. Clara acompanhou parte da vistoria. Sentiu tensão no estômago ao lembrar dos dias de improviso no início das mudanças. Agora tudo estava mais estruturado, mas a exigência era máxima. A equipe manteve disciplina. A inspeção terminou sem notificações graves, apenas recomendações técnicas. Eduardo recebeu o relatório com expressão controlada. Sabia que aquele resultado reforçava sua posição diante do conselho. Em casa, Lívia começou as aulas de música. O som do violino ecoava pelo pequeno quarto alugado. Clara assistia aos ensaios com orgulho silencioso. O fundo cultural do hotel não apenas ajudara financeiramente, mas trouxe autoestima à jovem. No hotel, a conferência sobre turismo sustentável gerou repercussão além do esperado. Uma revista nacional publicou matéria destacando o modelo híbrido de luxo e responsabilidade social adotado ali. A foto de Eduardo na cobertura, entre os canteiros verdes, circulou nas redes. A exposição trouxe benefícios e novos questionamentos. Parte do mercado tradicional considerava a postura ousada demais. Concorrentes começaram a copiar discretamente algumas iniciativas. Beatriz recebeu proposta de outro hotel de alto padrão oferecendo salário maior. A informação chegou aos ouvidos de Eduardo por meio do setor de recursos humanos. Ele avaliou o cenário com frieza estratégica. A saída dela poderia desestabilizar a cozinha, mas também abrir espaço para nova configuração interna. Clara percebeu mudança no comportamento da chefe. Mais reservada, menos crítica. A equipe comentava nos corredores sobre possível substituição. Eduardo convocou Beatriz para conversa privada. Falou sobre reconhecimento profissional e possibilidades de crescimento dentro do próprio hotel. Não ofereceu promessas vazias. Apresentou plano concreto de expansão do restaurante para eventos externos e participação em festivais gastronômicos. A proposta alterou o cenário. Beatriz decidiu permanecer, mas com nova postura. Passou a envolver Clara em reuniões criativas, reconhecendo competência técnica. Enquanto isso, um dos investidores mais resistentes iniciou o movimento para reduzir sua participação acionária. A negociação avançava silenciosamente. Eduardo sabia que a saída dele poderia provocar instabilidade temporária nas ações. Marina sugeriu buscar novos parceiros alinhados com a filosofia sustentável do hotel. Eduardo analisou possibilidades de mercado. A decisão exigia cautela. A cobertura agora exibia hortaliças mais robustas. Visitantes pediam para conhecer o espaço. O cheiro de terra úmida contrastava com o ar-condicionado dos salões internos. Funcionários se sentiam parte de algo maior. Eduardo caminhou pelo restaurante em horário de pico. Observou clientes sorrindo, pratos sendo fotografados, elogios espontâneos. Lembrou-se da manhã em que viu Clara segurando uma maçã com vergonha. Percebeu que a transformação não era apenas estrutural, era cultural. E ele estava no centro dessa mudança, sustentando cada escolha com cálculo e convicção. A negociação com o investidor que pretendia deixar o grupo avançou mais rápido do que o esperado. A possível venda de suas ações começou a circular nos bastidores do mercado financeiro. Eduardo recebeu ligações de bancos e consultores oferecendo intermediação. Ele recusou propostas precipitadas. Queria controle total do processo.
A instabilidade refletiu no clima interno. Gerentes comentavam em voz baixa nos corredores administrativos. Marina acompanhava as movimentações com atenção estratégica. Ela sabia que a entrada de um novo acionista poderia fortalecer ou desfigurar o projeto que vinha sendo construído. Eduardo convocou uma reunião reservada com sua equipe mais próxima. Apresentou cenários, avaliou riscos e deixou claro que não abriria mão das diretrizes implantadas. A horta, os contratos com produtores locais e o fundo cultural não seriam interrompidos. Essa posição firme afastou parte dos investidores interessados, mas atraiu outros com perfil mais alinhado. Na cozinha, a rotina se intensificou. O restaurante passou a receber reservas de grupos que buscavam a experiência completa do hotel sustentável. Beatriz organizava cardápios especiais enquanto Clara supervisionava estoque com precisão quase matemática. Os erros diminuíram significativamente. Um evento beneficente foi anunciado, reunindo empresários e representantes do setor cultural. O objetivo era arrecadar recursos para ampliar o fundo artístico interno. Marina articulou contatos, enquanto Eduardo garantiu patrocínios institucionais. Clara soube que Lívia teria a oportunidade de se apresentar durante o evento com outros alunos da escola de música. A notícia trouxe orgulho e responsabilidade. A adolescente ensaiava. Horas seguidas, o som do violino mais firme a cada dia. Dias antes do evento, um problema inesperado atingiu a cozinha. Parte dos equipamentos apresentou falha elétrica devido à sobrecarga temporária causada pelas obras técnicas ainda em andamento. A manutenção precisou agir rapidamente. O jantar beneficente não poderia sofrer atrasos. Eduardo acompanhou pessoalmente a resolução. Autorizou contratação emergencial de equipe especializada, mesmo sabendo que o custo extra seria significativo. A decisão impactaria o orçamento do trimestre, mas preservar a imagem naquele momento era prioridade. Beatriz reorganizou a produção com apoio direto de Clara. Ajustaram horários, redistribuíram tarefas e adaptaram receitas que exigiam menos uso dos equipamentos afetados. A coordenação entre as duas foi precisa. O evento aconteceu com o salão principal decorado com flores tropicais e iluminação suave. O cheiro de ervas frescas misturava-se ao perfume elegante dos convidados. A música instrumental preencheu o ambiente com leveza. Lívia subiu ao pequeno palco montado próximo às janelas voltadas para o mar. Clara assistia discretamente ao fundo do salão. Eduardo também observava, mantendo postura contida. O som do violino ecoou claro, firme, carregado de emoção juvenil. O público aplaudiu com entusiasmo. Alguns convidados demonstraram interesse em apoiar financeiramente a expansão do fundo cultural. Marina percebeu a oportunidade e iniciou conversas estratégicas ainda durante o coquetel. Nos dias seguintes, parte do valor arrecadado permitiu ampliar o programa de incentivo a dependentes de funcionários. O gesto fortaleceu o engajamento interno. Funcionários passaram a enxergar o hotel como espaço de crescimento coletivo. Ao mesmo tempo, a negociação das ações foi concluída com a entrada de um novo investidor de perfil empresarial moderno, interessado em sustentabilidade e inovação. A transição gerou ajustes administrativos, mas garantiu estabilidade financeira. Eduardo precisou abrir mão de parte do controle absoluto que mantinha há anos. A decisão representou sacrifício pessoal. Sempre valorizou independência total nas decisões. Agora compartilhava poder estratégico. Clara continuava visitando produtores locais em dias alternados, garantindo qualidade das entregas. A relação com Beatriz se transformou em parceria funcional. Competição deu lugar a respeito técnico. A cobertura do hotel tornou-se ponto turístico informal para hóspedes curiosos. A vista do mar combinada com os canteiros verdes criava contraste simbólico entre luxo e simplicidade. Eduardo percebeu que o hotel já não era apenas empreendimento lucrativo. Tornará-se referência de modelo empresarial diferente. E ele compreendia que cada avanço exigirá enfrentar resistência, custos extras e decisões difíceis. A entrada do novo investidor trouxe mudanças sutis, porém perceptíveis. Reuniões passaram a incluir análises de impacto social ao lado de gráficos financeiros. O discurso institucional do hotel ganhou força fora do país. Convites para participar de fóruns internacionais começaram a chegar. Eduardo mantinha postura estratégica. Não se deixava levar pelo entusiasmo externo. Sabia que crescimento acelerado poderia comprometer a consistência do modelo implantado. Exigia relatórios detalhados de cada setor, revisava contratos e acompanhava pessoalmente indicadores de satisfação. Na cozinha, a integração entre produção e sustentabilidade atingia novo nível.
Parte dos resíduos orgânicos era transformada em adubo para a própria horta. Clara coordenava esse fluxo com precisão. O trabalho exigia disciplina rigorosa para manter padrões sanitários. Beatriz passou a dividir com ela a criação de novos pratos sazonais. A relação profissional amadureceu. As decisões eram debatidas com objetividade, sem disputas abertas. A equipe percebia o equilíbrio. Marina apresentou proposta de expandir o modelo para uma segunda unidade do grupo em outra capital brasileira. A ideia gerou entusiasmo e preocupação. Eduardo avaliou projeções financeiras com cautela. Sabia que expansão prematura poderia diluir a qualidade conquistada. Enquanto isso, uma auditoria externa foi anunciada por uma organização nacional que reconhecia empresas com responsabilidade socioambiental. O processo incluiria análise detalhada de práticas internas, contratos e impacto real na comunidade. O anúncio provocou tensão administrativa. Qualquer inconsistência poderia comprometer a reputação construída com tanto esforço. Eduardo convocou revisão completa de documentos e procedimentos. O trabalho exigiu dedicação intensa da equipe jurídica e financeira. Clara foi chamada para relatar detalhes do relacionamento com produtores locais. Explicou critérios de seleção, frequência de visitas e padrões exigidos. Sua fala foi direta, segura. A experiência adquirida nos últimos meses se refletia na postura. Em casa, Lívia avançava no aprendizado musical. Recebeu convite para integrar pequeno grupo que se apresentaria em eventos culturais da cidade. A possibilidade de renda futura surgiu como perspectiva concreta. Clara sentiu alívio progressivo ao perceber que a neta construía caminho próprio. No hotel, a auditoria percorreu setores técnicos, analisou registros de economia de energia e visitou a cobertura. Observadores fotografaram os canteiros, registraram depoimentos de funcionários e examinaram dados do Fundo Cultural. Durante o processo, um relatório preliminar apontou inconsistência em antigo contrato firmado antes das mudanças estruturais. O documento indicava cláusulas que poderiam ser interpretadas como incompatíveis com a nova filosofia de sustentabilidade. Eduardo assumiu a responsabilidade pela revisão imediata. Negociou a atualização contratual mesmo que implicasse custo adicional. A decisão preservava a coerência institucional, mas afetava o caixa no curto prazo. Marina apoiou a postura do pai, reforçando que credibilidade valia mais que economia momentânea. O novo investidor acompanhou cada etapa com olhar atento, avaliando firmeza da liderança. Na cozinha, Clara organizou treinamento interno sobre manipulação consciente de alimentos, integrando práticas tradicionais aprendidas na infância com técnicas modernas. Funcionários participaram ativamente. O ambiente tornou-se colaborativo. O restaurante lançou menu degustação especial inspirado em diferentes regiões do Brasil. O aroma de coentro fresco, pimenta suave e frutas tropicais criava experiência sensorial marcante. Clientes comentavam sobre autenticidade e sofisticação equilibradas. Eduardo caminhava pelo salão observando detalhes. Lembrou-se da manhã em que a transformação começou com um gesto simples. Agora havia estrutura sólida, equipe engajada e reconhecimento crescente. A auditoria finalizou visitas técnicas, deixando apenas expectativa pelo parecer oficial. A tensão pairava nos corredores administrativos. Eduardo sabia que o resultado poderia consolidar definitivamente o modelo ou expor fragilidades ainda ocultas. Mesmo assim, mantinha convicção de que as escolhas feitas tinham base real, sustentadas por trabalho contínuo e decisões assumidas com responsabilidade. O parecer da auditoria chegou em envelope discreto, entregue diretamente na sala de Eduardo. O papel timbrado parecia simples demais para o peso que carregava. Ele leu cada linha com atenção calculada, expressão contida, postura ereta diante da ampla janela voltada para o mar. O relatório reconhecia avanços consistentes em práticas sustentáveis, impacto social real e coerência entre discurso e ação. Apontava ajustes pontuais, mas concedia ao hotel certificação de responsabilidade socioambiental em nível nacional. O reconhecimento não era apenas simbólico. Representava diferencial competitivo sólido no mercado. Eduardo convocou reunião geral com gerentes e líderes de setor. Comunicou o resultado de forma objetiva. A reação foi contida no início, depois transformou-se em aplausos espontâneos. Para muitos funcionários, aquela validação externa confirmava que o esforço coletivo tinha valor concreto. O novo investidor enviou mensagem parabenizando a equipe e sugerindo explorar internacionalmente a conquista. Marina enxergou oportunidade estratégica de posicionar o grupo em novos mercados. Eduardo mais uma vez pediu prudência. Crescimento exigia estrutura compatível.
Na cozinha, Clara recebeu a notícia com orgulho silencioso. Sentiu que sua participação, embora pequena no início, agora fazia parte de algo reconhecido oficialmente. Beatriz reuniu a equipe e reforçou a importância da disciplina contínua. Certificação não significava relaxamento. Ao mesmo tempo, uma proposta inesperada surgiu. Uma rede internacional de hotéis demonstrou interesse em conhecer o modelo implementado ali, cogitando parceria futura. A possibilidade de expansão ganhou novo contorno. Eduardo analisou minuciosamente os termos iniciais apresentados. A parceria traria visibilidade global, mas exigiria adaptação de padrões e divisão de decisões estratégicas. Ele sempre valorizou a autonomia. Ceder parte dela não era escolha simples. Enquanto isso, o restaurante registrava recorde de reservas. O menu regional conquistava público diverso. A horta da cobertura tornou-se símbolo fotografado por hóspedes e divulgado nas redes sociais. O contraste entre concreto e verde reforçava a narrativa institucional. Clara começou a coordenar oficialmente o relacionamento com produtores locais, função reconhecida em contrato. O salário foi ajustado. Em casa, a estabilidade financeira finalmente permitiu quitar dívidas antigas. Lívia passou a contribuir com pequenas apresentações remuneradas. Marina apresentou estudo detalhado mostrando que o modelo sustentável reduziu desperdício em percentual significativo e elevou fidelização de clientes. Os números eram sólidos. O conselho, antes resistente, passou a apoiar ampliação gradual. Eduardo sentiu mudança no próprio conselho administrativo. Os questionamentos deram lugar a discussões estratégicas construtivas. A liderança firme demonstrada ao longo do ano consolidara sua posição. Ainda assim, um dilema persistia. A proposta internacional exigia que ele passasse períodos fora do país supervisionando a implantação do modelo em outra unidade. Isso significava afastar-se do hotel, que transformará pessoalmente, e reduzir presença cotidiana junto à equipe. Ele caminhou pela cobertura no fim da tarde. O cheiro de terra misturado ao vento marítimo criava a sensação de equilíbrio. Observou funcionários cuidando dos canteiros com naturalidade. Aquilo já não dependia exclusivamente dele. No salão principal, um evento cultural reunia hóspedes e convidados externos. Lívia participou novamente com o grupo musical. O som preenchia o espaço com maturidade crescente. Clara assistia com serenidade e sem ansiedade. Eduardo percebeu que a transformação iniciada por impulso havia se tornado estrutura sólida. O hotel não era mais apenas empreendimento lucrativo. Era referência concreta de integração entre luxo, responsabilidade e oportunidade real para quem antes estava à margem. A decisão sobre a parceria internacional ainda exigia análise final. Mas, independentemente do caminho escolhido, o modelo estava consolidado internamente. O conselho reconhecia. Funcionários sentiam pertencimento. O mercado observava com respeito. Eduardo fechou o relatório da auditoria e colocou-o sobre a mesa. A certificação era símbolo de algo maior que estratégia empresarial. Representava coerência entre passado humilde e presente próspero. O salão principal do Hotel Atlântico Imperial estava iluminado por uma combinação delicada de luz dourada e reflexos azulados que vinham do mar. A noite era especial. Não por causa de investidores ou conferências internacionais, mas porque o hotel celebrava um ano da implementação oficial do novo modelo que transformará sua identidade. Eduardo circulava entre os convidados com postura segura, mas olhar diferente daquele homem rígido de meses atrás. Havia firmeza, porém também havia serenidade. Ele não precisava mais provar que estava certo. Os resultados falavam por si. A parceria internacional foi aceita, mas com termos definidos por ele. O modelo seria replicado respeitando as raízes brasileiras que deram origem ao projeto. Nada de adaptar essência para agradar mercado externo. A exigência surpreendeu executivos estrangeiros, mas consolidou ainda mais sua liderança. A expansão para outra capital brasileira também foi confirmada, sob coordenação direta de Marina. Pai e filha agora trabalhavam em sintonia. As discussões continuavam técnicas e intensas, porém havia admiração mútua. Ela reconhecia a coragem dele em sustentar decisões impopulares. Ele reconhecia a visão estratégica dela. Na cozinha, Beatriz assumirá a posição de chefe executiva do grupo, enquanto Clara tornou-se oficialmente gerente de desenvolvimento gastronômico sustentável. O cargo era mais do que um título. Representava reconhecimento formal de sua competência e dedicação. A horta na cobertura estava maior, organizada, produtiva. Funcionários novos aprendiam com os antigos. O ciclo de reaproveitamento de resíduos funcionava com precisão.
O cheiro de manjericão fresco e hortelã se espalhava quando o vento soprava mais forte. O fundo cultural ampliado já beneficiava diversas famílias de funcionários. Lívia era um dos exemplos mais visíveis. Naquela noite, ela subiu ao palco para uma apresentação solo. O violino repousava firme sob o queixo, os dedos seguros nas cordas. O som preencheu o salão com maturidade surpreendente. Não era apenas técnica. Era história transformada em música. Clara assistia da primeira fileira reservada à equipe, mãos entrelaçadas, postura orgulhosa. Eduardo observava de pé, próximo às janelas. Lembrou-se com clareza do dia em que viu Clara segurando uma maçã com vergonha e fome. Aquele gesto simples tinha desencadeado uma sequência de decisões que mudaram não apenas a vida dela, mas a direção inteira do hotel. A música terminou sob aplausos prolongados. Alguns convidados enxugavam discretamente os olhos. O novo investidor aproximou-se de Eduardo e comentou que raramente havia visto impacto social tão integrado a um modelo de negócio rentável. Eduardo respondeu com naturalidade que prosperidade real precisava incluir pessoas. Mais tarde, no terraço, ele encontrou Clara observando a cidade iluminada. Não havia constrangimento entre eles, apenas respeito. Ela agradeceu pela oportunidade. Ele respondeu que ela havia transformado a oportunidade em resultado com esforço próprio. Nada ali fora caridade. Fora trabalho, disciplina e coragem. O mar refletia as luzes da orla. O hotel vibrava com conversas animadas, música e cheiro de comida fresca. A estrutura permanecia sólida, mas o ambiente era mais humano. Eduardo compreendeu que o maior lucro daquele ano não estava nas planilhas. Estava na capacidade de olhar para trás sem vergonha e para frente sem medo. O homem que construiu um império redescobriu o propósito. A mulher que entrou faminta encontrou dignidade. A jovem que sonhava com música ganhou palco. E o hotel tornou-se prova viva de que riqueza verdadeira se mede pelo impacto que se deixa nas pessoas. Fim. Chegou até o fim? Então escreve SOL nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.